A invasão à Ucrânia, promovida por Vladimir Putin, teve como consequência a alteração do mapa de segurança da Europa, que foi modificado de forma fundamental e provavelmente permanente. Ao longo dos últimos dias, foram tomadas decisões que seriam impensáveis apenas há algumas semanas, em função da conhecida morosidade da União Europeia. Nesse curto período, Bruxelas foi mais longe no seu intuito de se tornar uma potência geopolítica por iniciativa própria do que fez em décadas. O impacto causado pelo retorno da guerra ao continente uniu os 27 Estados-membros da União Europeia, com o bloco aprovando não apenas o maior pacote de sanções de sua história, como também concordando em comprar e fornecer armas aos ucranianos. Qualquer que seja o resultado da guerra na Ucrânia, ela já alterou de forma permanente a forma de atuação do bloco europeu. Bem-vindos ao canal Analítica 24, onde falamos de geopolítica, economia e história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreve no canal. A invasão à Ucrânia resultou em algo considerado muito improvável para a maioria dos especialistas: a união do continente europeu, sobretudo os que integram a União Europeia, tradicionalmente engessados em divergências internas ou entraves burocráticos. Políticos de vários países europeus venceram barreiras e foram rápidos para determinar medidas drásticas contra a Rússia, depois que ficaram claras as intenções de Putin de derrubar o governo de Volodymyr Zelensky. Desde sua fundação, o bloco está dividido sobre questões que envolvem o nível de controle que Bruxelas deve ter sobre a política externa europeia. Essa questão sempre foi um desafio às ambições globais da União Europeia, já que as propostas políticas nessa área eram diluídas ou simplesmente barradas nas negociações. Além disso, a maior parte dos Estados-membros da União Europeia, que também são membros da OTAN, não atinge há mais de uma década a meta de gastos em defesa, de 2% do PIB. Agora, com a atual conjuntura na Ucrânia, a ideia de que a segurança e a estabilidade no continente europeu são de graça foi destruída. Com as respostas políticas ocidentais à invasão da Ucrânia se movendo em ritmo acelerado, a OTAN e a União Europeia agora têm uma pequena janela de oportunidade para criar uma estratégia duradoura para a segurança da Europa. Depois de vários dias de combate entre a Rússia e a Ucrânia, as mudanças políticas dos países e instituições europeias foram muito significativas. Segundo Ed Arnold, em alguns aspectos, a evolução política pulou uma década ou mesmo uma geração e está reformando a ordem de segurança europeia rapidamente. Além disso, a disposição do povo ucraniano em lutar e defender seu país se provou decisiva para influenciar as mudanças na política europeia. Se as forças ucranianas tivessem se rendido rapidamente, essas mudanças na política do bloco poderiam não ter acontecido. Assim, podemos elencar as principais mudanças. Primeiro, e talvez o mais importante e surpreendente, o governo alemão declarou um investimento de 100 bilhões de euros em defesa para o orçamento de 2022. Talvez de forma ainda mais surpreendente, devido à longa tradição de não apoio a investimentos militares, 78% dos alemães aprovaram esse aumento nos gastos. Em seu discurso ao parlamento alemão, Olaf Scholz afirmou que o presidente Putin quer mudar a Europa e ter um império russo, mas ele não tem força militar para isso. Putin não deve subestimar que nós iremos nos defender. Como democratas e europeus, nós estamos do lado certo da história. Com relação às medidas não militares, houve a interrupção do gasoduto Nord Stream 2 e o corte da Rússia do sistema financeiro SWIFT. Ao adotar essas medidas, o novo governo alemão reverteu décadas de política nacional. Embora esse aumento nos gastos possa ser considerado atrasado por anos de gastos insuficientes com defesa, os países ocidentais devem agora trabalhar de forma conjunta com a Alemanha nessa transição, que pode mudar drasticamente o equilíbrio militar europeu. Em segundo lugar, a União Europeia anunciou um pacote de apoio de 500 milhões de euros à Ucrânia, através do Fundo Europeu para a Paz. Além disso, todos os Estados-membros concordaram em receber refugiados ucranianos por 3 anos, sem documentos de asilo, demonstrando apoio inequívoco em uma área sensível para a União.
O presidente Volodymyr Zelensky já solicitou a adesão da Ucrânia ao bloco europeu e pediu que o processo fosse acelerado. Segundo o parlamentar ucraniano Vadim Halaichuk, permitir rapidamente a entrada da Ucrânia na União Europeia enviaria uma mensagem clara ao russo Vladimir Putin de que sua estratégia falhou. Terceiro, a Suécia e a Finlândia acabaram com sua histórica neutralidade, enviando ajuda militar à Ucrânia. A Suíça e a Irlanda seguiram o mesmo caminho e apoiaram as sanções contra a Rússia. Tudo isso representa mudanças significativas de décadas na política europeia. Em quarto lugar, a Suécia e a Finlândia estão muito mais perto de aderir à OTAN, o que sem dúvidas poderia acarretar nova crise. O Kosovo solicitou uma base militar permanente dos Estados Unidos e a adesão à OTAN. Além disso, a aliança está reforçando significativamente sua presença nos Bálticos. Por último, fora os ganhos dentro da Ucrânia, a única vantagem estratégica real da Rússia, até o momento, tem sido a consolidação de seu controle sobre Belarus, apresentando uma ameaça adicional à Europa em termos de armamento nuclear avançado. Segundo Richard Epstein, do Hoover Institution, guerras sem sentido muitas vezes surgem da combinação de malícia pervertida de um lado e incompetência maciça do outro. Vladimir Putin encarna o primeiro. A forma como a Rússia vem agindo no sistema internacional, principalmente no cenário geopolítico europeu, é resultado de suas próprias ambições, combinadas com a inércia do Ocidente. Desde os conflitos na Geórgia em 2008, na Crimeia em 2014 e agora na Ucrânia, os russos têm esticado a corda ao máximo, com o objetivo de recuperar seu poder e prestígio geopolítico, enquanto o bloco ocidental carecia de unidade e vontade política para combater essas invasões. Contudo, o cenário parece estar se alterando. Nos próximos dias, será lançada a nova edição do Livro Branco de Defesa da União Europeia, chamado de Bússola Estratégica. No documento, já estará incluída a agressão russa à Ucrânia e a necessidade da União de dar um grande passo rumo a garantir sua própria segurança em um ambiente cada vez mais hostil. O conflito obrigou o bloco europeu a refazer sua avaliação sobre os riscos geopolíticos e as ameaças de segurança complexas que pairam sobre o continente, os quais estavam mais focados nas ameaças híbridas ou na cyberguerra do que na guerra convencional, com tanques nas ruas como os vistos na Ucrânia. Segundo o documento, o ataque contra a Ucrânia demonstrou a disponibilidade para se utilizar o mais alto nível de força militar, independentemente de considerações legais ou humanitárias, combinado com táticas híbridas, cyberataques, coerção energética e uma retórica nuclear agressiva. A ilusão na qual a Europa esteve envolvida por décadas, de que um mundo interligado economicamente impediria a guerra, se desfez nas últimas semanas. Os próximos meses prometem ser penosos para a região, independentemente de como termine esta crise. E para que a Europa saia dela mais forte e segura, precisa se basear nos progressos feitos nas últimas semanas. Então é isso, pessoal. Comentem aqui embaixo. Vocês acham que a Europa pode fazer frente ao poder russo? Não esqueçam do like e de compartilhar com um amigo. Muito obrigado.